Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo, tá? Então aqui é o professor Luciano Bittencourt e hoje nós iremos falar sobre o método das secantes, tá? Temos aí basicamente, né, os métodos mais utilizados, o método da bissecção, o método de Newton-Raphson, né? E o método das secantes. Então, primeira questão fundamental: por que utilizar o método das secantes? O método das secantes ele é uma variação do método de Newton, tá? Quando nós estamos buscando a raiz de uma função, o método de Newton, essa aqui é a equação x de k mais 1, né, que é o valor da raiz, é o valor de x de k, que é a aproximação inicial, menos f de x de k, dividido por f' de x de k. E qual que é o problema do método de Newton? O problema do método de Newton é esta derivada. Porque nem toda função que nós estamos tentando encontrar uma aproximação para a raiz, nós temos a facilidade de encontrar a derivada. E com isso, né, a gente precisa recorrer a um outro método numérico para calcular essa derivada. E o que o método das secantes faz? Ele aproxima o cálculo dessa derivada, né, por essa relação, né? Nós teremos aqui x f de x de k menos f de x de k menos 1 dividido por x de k menos x de k menos 1. Ele simplesmente substitui esse termo aqui nesse f de x' de k. E como resultado, nós teremos a equação do método das secantes, tá? Que vai ser igual, já com as devidas simplificações, né? Nós teremos x de k menos x de k menos 1 dividido por f de x de k menos f de x de k menos 1. Isso tudo multiplicado por f de x de k. Então, a grande pergunta do momento: quem que é esse tal de f de x de k menos 1 que apareceu agora? É uma nova aproximação, um novo chute dentro do intervalo, tá? Então, f de x de k menos 1 é esse novo chute que é uma exigência, né? Uma necessidade do método das secantes. E quais as vantagens? Primeiro que ele não envolve cálculo de derivada, então ele computacionalmente exige menos esforço do que o método de Newton e encontra o resultado mais rápido que o método da bissecção, de forma geral. O de Newton costuma encontrar a raiz mais rápida, né, que o método das secantes, dependendo do chute inicial. Mas tem a questão da derivada, que o torna mais pesado. E as desvantagens? Em comparação com os outros métodos, eu diria que ele é um método que não apresenta uma desvantagem assim, né? A desvantagem é que ele precisa de um outro chute inicial, né? Mas ele encontra o resultado rapidamente e não exige tanto esforço computacional. Então, beleza. Então já entendemos e agora precisamos saber como que o método funciona. Então é o seguinte: a aplicação do método das secantes é muito bacana e ela exige 3 detalhes fundamentais, 3 coisinhas básicas. Esse 3 aqui, né, mas eu coloquei só 2. Ele precisa da função e ele precisa de 2 aproximações iniciais. Esse 3 aqui é porque, na verdade, são 2 aproximações, né? Então, vamos pensar que isso aqui é um 2 mesmo.
Preciso de duas coisas básicas. A função e duas aproximações. Dois chutes. Tá. Então, olha só. Eu vou fazer aqui uma interpretação gráfica que vai ficar bem claro para a gente. Aí, enquanto eu leio o método, né, a gente vai criando aqui, né, a estratégia de obtenção da raiz. Beleza? Que é bem tranquilo. Então, vamos colocar uma função aqui, tá? Já dentro do intervalo de isolamento da raiz, ó. Derivada não pode inverter, tá? Então, vamos colocar isso. Beleza. Tá aí minha função. Então, olha, vamos ler aqui. Após a determinação das duas aproximações x1 e x2, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso de dois chutes para a raiz dentro desse intervalo. Então, vamos colocar dois valores quaisquer aqui, olha. Vamos colocar um aqui, x1, e outro, x1 está aqui, ó. E outro aqui do lado, x2. x2. Beleza. Após a determinação das duas aproximações x1 e x2, é traçada uma reta secante aos pontos f de x1 e f de x2. Então, o ponto de f de x1 é esse aqui, ó. Se eu projetar isso aqui pela minha função, isso aqui é f de x1 e esse outro ponto aqui é o f de x2, tá? Então, é traçada uma reta secante aos pontos f de x1 e f de x2. Mas que tal reta secante é essa? O que é isso? A reta secante é simplesmente uma reta que passa pelos dois pontos, né? Vamos colocar aqui, ó, mais ou menos. Tá? Beleza? Passou pelos dois pontos, f de x1 e f de x2. Após a determinação, né, sendo o intercepto dessa reta com o eixo x a nova aproximação x3. Então, se a gente pegar aqui o ponto em que essa reta interceptou o eixo x, está vendo que ele já está bem próximo da raiz. Essa é a minha nova aproximação x3. Então, agora, este processo se repete, porém, para x2 e x3, né, que são as duas últimas aproximações. Então, isso vai se repetir, correto? O que é isso? Eu vou pegar, vou projetar sobre a minha função, né? Ficou bem menor aqui. Vou ter um intercepto, tá vendo? E agora eu vou traçar uma reta secante aos pontos x2 e x3. Mas perceba que nesse momento a minha reta secante vai passar por cima da minha, ó, x2 e x3. Ó. Nem precisa, né? Porque visualmente que a gente já consegue perceber. Se eu traçar uma reta entre x2 e f de x3, que é esse pontinho aqui, ó, ela já vai interceptar aqui praticamente em cima da minha raiz. Perfeito? Então essa é a estratégia do método, tá? E se nessa segunda interação não fosse suficiente para encontrar o resultado, a gente precisaria efetuar novamente esse processo, mas aí seria com x3 e x4. Então pronto, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Seja f de x igual a raiz de x menos 5 vezes e elevado a menos x. Determine o valor aproximado da sua raiz. Considere o valor mínimo, né, de erro de 10 a menos 2. Beleza? Então, eu tenho um critério de erro mínimo aí. A função eu já tenho, né? A função eu já tenho, que é... Vou escrever aqui no canto, tá? Ó, f de x igual a raiz quadrada de x menos 5 vezes e elevado a menos x. E vou precisar também de duas aproximações iniciais. Como que eu calculo essa aproximação inicial?
eu vou buscar o ponto em que ocorre a inversão do sinal da minha função. E isso é feito, né, da seguinte forma: a gente cria uma tabela, tá? Vou fazer aqui, mas depois eu vou apagar, olha, é x e do lado a função x, raiz de x menos 5 vezes e elevado a menos x. Então, à esquerda eu tenho os valores de x e à direita os valores de y, tá? Vou começar aqui, por exemplo, com zero, tá? Com zero, e vou substituir zero nessa função, tá? Então, vai dar raiz de zero menos 5 vezes e elevado a zero. Raiz de zero é zero, isso aqui vai ser igual a 1, então a resposta vai ser menos 5. Tá vendo? Tá negativo, tá abaixo do eixo x. Vamos testar agora para 1, né? Se a gente fizer, por exemplo, a raiz quadrada de 1, que é 1, né? Menos 5 vezes e elevado a menos 1. Se você fizer esse cálculo aí, você vai ver que vai dar menos 0,84. Menos 0,84. Ou seja, está se aproximando de zero, tá vendo? Antes ele estava muito negativo, bem abaixo do eixo y, e agora já está se aproximando. Vamos testar com 2 agora. Então, raiz de 2 menos 5 vezes e elevado a menos 2. Vocês vão encontrar o valor de menos de 0,74. Tá? Estou arredondando aí com duas casas decimais. 0,74. Certo? Ou seja, eu tenho aqui minha função, certo? E ela está fazendo isso aqui, por exemplo. E para zero, para x igual a zero, né? Ela está aqui em menos 5. X igual a 1, ela vai estar mais ou menos aqui, esse valor aqui no eixo y vai ser menos 0,84. E quando x igual a 2, ela já está acima do eixo x, está vendo? Que é 0,74. Então, o meu intervalo de isolamento da raiz é exatamente esse intervalo aqui, de 1 para 2, que é de onde que ocorreu a inversão do sinal, ó, que ela passou de um valor negativo para um valor positivo. Então, sabendo que os meus chutes iniciais precisam estar entre 1 e 2, eu vou considerar aqui o chute x1 igual a 1, deixa eu pensar aqui, x1 igual a 1,5, melhor 1,7, e eu vou colocar aqui x2 igual a 1,5. Se você quiser considerar outro intervalo de isolamento, não tem problema nenhum, tá? Nenhum. Então a gente pode aqui, olha, inverter também, olha, vamos fazer igual eu tinha sugerido. Vamos considerar aqui x1 igual, depois a gente vai fazer uma simulação no Excel, aí vai ficar fácil da gente entender isso daí, tá? Tá? Beleza. Então é só isso que eu preciso para o método. Isolar a raiz, né? Preciso dos dois chutes iniciais. Preciso também da função. Para o método da bissecção, eu preciso do isolamento também, do intervalo de isolamento. Para o método de Newton-Raphson, eu preciso do intervalo de isolamento, né? Então, para a aplicação do método, eu só preciso disso daqui. Então, beleza. A minha equação do método, tá? A minha equação do método, vou reescrever aqui, olha, x de k mais 1,
que é o valor da raiz que eu quero encontrar, é igual a x de k menos x de k menos x de k menos 1. Esses dois aqui estarão dividindo, né? F de x de k menos f de x de k menos 1 vezes f de x de k. Como que eu faço isso? Eu faço por tabela, como nos outros métodos. Porque, por exemplo, nós temos aqui, a gente só precisa calcular o valor de x de k, eu já tenho, né? A gente só precisa calcular o valor de f de x de k e f de x de k menos 1. Porque todo o resto eu já tenho x de k, eu já tenho x de k menos 1, eu vou calcular o f de x de k, né? Eu preciso calcular todos eles e depois separar, calcular o valor final de x de k mais 1, tá? Que é esse valor aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Então, por isso, eu vou fazer uma tabela. Vou colocar a primeira coluna k, a segunda coluna x de k, a terceira x de k menos 1, a próxima f de x de k, f de x de k menos 1 e por último f de x de k mais 1. Pronto. Está aí a minha tabela para o método. Tá? Lembrando que o nosso k varia de 1, depois ele vale 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, para a primeira iteração, né, lembrando que o k aqui na subscrito, né, ele indica os índices, né, da minha raiz. Então, x de k, quando k é igual a 1, eu vou ter o x de 1. Quando k é igual a x de k menos 1, eu vou ter o x de 0 aqui, né? Beleza? Perfeito. Só uma correção aqui. Aqui, na verdade, não é x1 não. Aqui é x0 e aqui é x1, tá? Aqui é x1. x0 e x1. Então, beleza. Iniciando aqui, né, preenchendo a tabela, eu vou ter x de k, ou seja, x1, olha o x1 aqui, ó. Tá vendo? Quanto que vale x1? 1,7. X de k menos 1, ou seja, x de 1 menos 1, que é x0, aí ele aqui, ó, que é 1,5. Agora, f de x de k, eu simplesmente vou pegar o nosso x de k e vou substituir na minha função, tá? Eu vou ter raiz quadrada de 1,7 menos 5 vezes e elevado a menos 1,7. Considerando aí 4 casas decimais, tá? Vocês vão encontrar um valor aí de 0,3904. Agora, f de x de k menos 1. Novamente, você vai substituir o x de k menos 1 na função f de x, ou seja, raiz quadrada de 1,5 menos 5 vezes e elevado a menos 1,5. Vai dar 0,1091, certo? E por último, o f de x de k mais 1. É simples, tá? Olha só, o x de k está aqui, tá vendo? O x de k menos 1, ele vai aparecer aqui. O f de x de k aqui.
e vai aparecer aqui também na equação, e o f de x de k menos 1 vai aparecer aqui, correto? Então, substituindo esses valores, tá, na calculadora aí que você estiver utilizando, lembrando que o cálculo numérico não é feito para realizar em calculadora, né, ele é sempre utilizado com o apoio de uma ferramenta computacional. Vocês vão encontrar f de x de k mais 1 igual a 1,4224. Veja que está dentro do intervalo de isolamento, beleza? Esse aqui, então, é o nosso... na verdade, não é f de x de k mais 1, não, desculpa. Isso aqui é x de k mais 1, tá? Não tem esse f aqui, não. É só o x de k mais 1. X de k mais 1, que é o valor da raiz. Beleza? Agora, para a próxima iteração, né, quando k é igual a 2, eu vou ter o x2. E quem que é o meu x2? É esse cara aqui, ó. Nessa coluna, o k não estava valendo 1, então x de k mais 1, ou seja, x de 1 mais 1 é x2. Então, basicamente, utilizando essa lógica, a gente vai perceber que esse valor vai vir para essa posição, esse valor vai vir para essa posição, né? Vocês podem perceber isso daí. Vamos colocar então, ó, 1,4224. Aqui vai ser 1,7, né? Esse valor aqui a gente vai precisar calcular, né? Que é o f de x de k, mas esse valor aqui a gente não vai precisar. Ó, esse valor vem para cá. Porque você já calculou ele em cima, entendeu? Então não precisa de você calcular. Então eu vou direto aqui, ó, 0,3904. Mas a gente precisa calcular o f de x de k, né? Para esse carinha aqui. Substituindo esse valor de 1,4224 na nossa função, né? Nós vamos obter aqui menos 0,012, vamos por 30, né? Arredondando. Menos 0,0130, beleza? Calculou novamente o x de k mais 1, vai dar 1,4313. Novamente, esse camarada vem para cá, ó, 1,4313. Esse daqui vem para cá, 1,4224. Esse aqui a gente vai precisar calcular, mas esse vem para cá, ó, menos 0,0130. Esse valor aqui vai dar, deixa eu ver aqui, 0,0014. Calculando, né, a nova raiz, a gente vai ver que dá 1,4304. Então a gente pode repetir isso aí até encontrar o valor da raiz, tá? Agora no Excel, tá? Vamos resolver esse exercício no Excel, que é bem mais simples. A gente vai criar essa tabela, né? Tudo direitinho. Então vamos lá. No Excel, tá? Deixa eu um pouco mais larga as colunas, tá? Deixa eu aumentar também. Vou anotar aqui ao lado o que eu vou precisar, tá? Eu vou precisar da função, que é, isso aqui é só para me lembrar, tá? F de x é igual a raiz de x menos 5 vezes
ESP, né, que é o E elevado a menos x. Essa é a minha função. Vou colocar aqui agora abaixo, né, os nossos chutes. x0 igual a 1,5, x1 igual a 1,7. Beleza. Agora eu vou criar as colunas. Aqui eu tenho K, aqui eu tenho x de K, aqui x de K menos 1, f de x de K, f de x de K menos 1, e aqui x de K mais 1. Beleza, deixa eu centralizar isso aqui, tá? Vou ajustar aqui para exibição de 4 casas decimais, tá? Poderia ter feito isso depois, mas já vou deixar aqui. 4 casas decimais com arredondamento, o nosso CAC vale 1, depois 2, 3 e assim por diante. X de K, ou seja, x de 1 dá quanto? 1,7. Igualzinho a gente fez lá por enquanto, ó, 1,7, x de K menos 1, 1,5, f de x de K. Eu vou substituir esse camarada na minha função, tá? Só que essa função que eu escrevi aqui é só para me lembrar, eu não uso ela não. Eu vou escrever, vou digitar igual, tá? O f de x de K vai ser igual a raiz, o próprio Excel tem essa função, raiz, tá vendo? Aí coloca entre parênteses o valor de x de K, que é esse daqui, tá vendo? Na célula D3, eu clico nela, fecho parênteses, menos 5 vezes exponencial ESP, entre parênteses, menos x de K, ou seja, menos essa célula D3 aqui, ó. Fecha parênteses, enter, 0,3904, que foi o que a gente achou aqui, tá vendo? Para fazer o cálculo de x de K menos 1, eu posso simplesmente arrastar, porque a lógica de cálculo é a mesma. Ele vai replicar a mesma equação, porém com o valor de x de K menos 1, que é o vizinho, que deu 0,1091, olha, o que nós encontramos. Agora, o x de K menos 1 vai ser igual, agora nós iremos fazer esse cálculo todo aqui, olha, vai ser igual a x de K menos, abre parênteses para digitar esse numerador aqui, ó, x de K menos 1, tá vendo? Olha. Aí eu clico x de K menos x de K menos 1, fecho parênteses, eu já vou fazer essa multiplicação por f de x de K, tá? Olha, vezes f de x de K, dividido, depois da divisão eu preciso abrir o parênteses também, tá? F de x de K menos f de x de K menos 1. F de x de K menos f de x de K menos 1. Eu não estou conseguindo ver, então eu posso digitar a célula, ó, G3. 1,4224. Então achou o mesmo resultado. Aí agora, lembra que esse número vem para cá, esse daqui vem para cá e esse vem para cá. Então coloco aqui, aperto igual, cliquei aqui, Enter. Aqui eu coloco igual, clico no x de K, Enter. Aqui eu coloco igual, clico aqui no f de x de K, Enter. Esse daqui eu posso arrastar para o lado, porque ele vai usar a mesma lógica para calcular o valor da nossa raiz ou não. Não vai usar. Eu posso fazer aqui, olha, arredar de cima para baixo, ó, menos 0,013. Ó. Certo? E aqui o x de K menos 1, eu posso descer, olha, 1,4314. Aqui 4313 por causa que, com certeza, eu não devo ter arredondado algum número. Então, daqui para frente eu posso selecionar e baixar. Então, veja que começou 1,4224, 4314, 4304. Daqui para baixo ele começou a repetir, tá vendo?
porque, de fato, essa aqui é a raiz da função, tá? É a raiz da função. Então, pronto. Nesse caso, essa é a raiz. Mas, se a gente for alterar o chute, vamos colocar o chute entre 1 e 2, ele vai calcular tudo, ó. Mas ele encontrou. Só que ele gastou quantas iterações? 5 iterações. Se eu for mudar o chute aí para 1,2 e 1,5, olha lá, olha, 1,4304. Aqui deu uma divisão por zero, né? Mas eu encontrei o resultado mais rápido. Vamos tentar chutar fora do intervalo de isolamento. Vamos colocar aqui 0 e 5. Olha, ele não encontrou ainda. Agora encontrou, olha, na 9ª iteração. Tá vendo? Até mesmo fora do intervalo de isolamento, o que não é aconselhável. Tá? Então, o método da secante é esse, tá, pessoal? É o método mais utilizado para encontrar a raiz de uma função. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bom, um abraço.